Vamos lá, começando mais uma live, almoço de negócios. Deixa eu só fixar aqui meu comentário. Ótimo, sejam bem-vindos à segunda live dessa série de, por enquanto, 6 lives, mas que provavelmente vamos ter mais, que eu apelidei de almoço de negócios, para a gente falar um pouco sobre influência. Bom, no programa de hoje, o bate-papo vai ser com o pessoal da Canário Handmade, que é uma família incrível que eu tive a sorte de conhecer através da Fabi, que é a minha esposa. E a Rei e a Fabi trabalhavam juntos, acabei conhecendo eles. Eles tinham esse projeto de do it yourself. E eles começaram a realmente se dedicar para isso e transformaram disso um negócio super bacana, um canal legal, um perfil super legal. Beleza? Então eu vou chamá-los para esse bate-papo aqui, vamos ver se vai funcionar, se vai dar tudo certo hoje. Vamos ver. Aceita a gente, canal. Será que foi? Acho que agora foi, acho que era por causa disso mesmo. Estamos com um fonezinho aqui, deixa eu passar um para Rê. O problema é que não tem 3 orelhas para botar uma na Aurora também, para ela participar com a gente. Você quer ouvir? Você quer ouvir? Bom, ela vai puxar o fone e assim a gente vai Não, fazer. tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai se virando. Se eu falo aqui, dá pra escutar? Se a Rê fala, dá para escutar? Dá, né? Se a Rê fala, dá pra escutar sim. Perfeito. Bom, primeiro bem-vindos a esse segundo bate-papo, tô feliz, coisa linda. Dá até uma desconcentra ficar vendo a Aurora assim, me olhando. Desconcentra, né? Podia dar um tchauzinho. Tchau, tio. Tchau. Não? Bom, a ideia então, nesse bate-papo, a gente falar um pouco sobre influência. Você já me perguntou isso uma vez, mas depois eu quero que você me responda. Mas antes de tudo, Gui e Rê, façam uma introdução de vocês, para que as pessoas conheçam, quem segue não necessariamente segue vocês, né? E acho que é legal todo mundo se conhecer. Então digam. Tá, então vamos lá. Eu sou o Gui, muito prazer. Eu sou a Rê. A gente tem um ateliê, um projeto chamado Canário, né, que é o nosso ateliê criativo de projetos de decoração. Começou como um hobby, 100% um hobby, a gente fazia isso nas horas vagas para decorar o nosso apartamento, a gente morava em São Paulo, nós somos publicitários. E com o tempo esse hobby foi demandando cada vez mais e a gente foi sentindo cada vez mais tesão de fazer ele como uma fonte de renda mesmo, viver disso. E, putz, a gente meio que transformou o nosso hobby numa profissão. Hoje a gente tem esse ateliê num negócio, exato. A gente transformou esse hobby numa fonte de renda, a gente trabalha 100% focado com a Canário hoje. A gente voltou a morar em Curitiba depois do nascimento da Nenê. E é isso, né, baby? Eu acho que é isso, essa é a Canário. Quem não segue a gente, siga. A gente trabalha em casa, a gente montou essa oficina que vocês estão vendo aqui. Aí a Nenê deu uma sossegada aqui, agora reveio. Inclusive, para quem não conhece, essa aqui é a Aurora. Não? Não quero aparecer. Exatamente. Eu não assinei o termo de consentimento. Exatamente. E é basicamente isso. A gente está trabalhando em casa, o ateliê fica no 3º andar da nossa casa em Curitiba. E essa é a Canário. Quem não siga, siga lá. A gente trabalha bastante com madeira, com cano, com ferro, com material rústico. E quanto mais desafiador o projeto, aí mais a gente gosta. Mas calma, acho que o Gui explicou, esse é o nosso trabalho offline, né? E aí, além disso, no nosso canal do YouTube, a gente posta semanalmente vídeos mostrando a nossa vida um pouco aqui, mostrando o que a gente faz, o que a gente produz. Algumas coisas a gente explica um pouco mais, né? Como a gente faz, então, tipo, tenta ensinar um pouco mais. E também a gente dá alguns workshops de decoração faça você mesmo, então nesse sentido de trabalhar a criatividade e tal, a gente começou a trabalhar com workshops corporativos agora. E a gente está aí, né? Então, e daí a gente também tem o nosso trabalho no Instagram. Vem, Nenê. Na página da Canário. Boa. Ela tá muito linda. Não? Não, ela não tá muito afim. Hoje vai ser só com vocês dois, pelo jeito.
Exato. Na verdade, esse nosso papo vai ser um pouco como é a nossa rotina. Vocês vão ver, uma hora eu pego o Nenê e ele responde. Mas basicamente isso. Essa é a intenção desse bate-papo, realmente, né? A ideia é realmente a gente fazer na hora do almoço, que normalmente é o horário que, pelo menos em São Paulo, não sei como é que é em Curitiba, né? A gente usa para encontrar os amigos, fazer reunião de trabalho, aumentar network, então essa é a ideia de fazer aqui. Mas é real life, cara, real life. Vai tranquilo, dá problema de microfonia, vamos correr atrás de bebê, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Para quem não conhece meu canal, só complementando e facilitando talvez o trabalho, sabe aqueles trabalhos de do it yourself que vocês veem no Pinterest e tal? Eles fazem tudo aquilo e mais um pouco, né? Então tem projetos especiais, mas também tem projetos muito bacanas. Sigam lá para conhecê-los melhor. E aí eu queria saber, por que vocês acham que eu convidei vocês para esse bate-papo? Respondeu ou responde você? Pode começar, eu vou me meter. Cara, eu acho que por duas razões. Apesar da gente se conhecer tem um bom tempo já e da gente falar sobre muitos assuntos, acho que a gente nunca conversou especificamente sobre isso. Então, eu acho que esse convite vem no interesse de saber um pouco nossa opinião sobre tudo isso. E também porque, se você levar em conta o nosso trabalho nas redes sociais, ele é relativamente recente. Então, eu acho que é interessante a gente te dar o ponto de vista de alguém que não tem um canal gigantesco, não tem um Instagram extremamente bombado. Isso. Quer complementar? Não, acho que é isso. Eu acho que como a gente ainda está bem no começo, então a gente também está aprendendo com todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Então, eu acho que é interessante o nosso ponto de vista nesse sentido, assim, de sermos pessoas que estamos ainda no comecinho, das coisas que estão mudando muito, assim, então talvez quem já estava com esse trabalho há mais tempo, né, tipo há anos, assim, já percebeu mais essas mudanças. A gente está meio que indo junto, assim, porque é o que nosso canal ainda está crescendo, tudo. Então, acho que é nesse sentido. Boa. Não, legal, um bom ponto de vista. É um pouco por isso. Realmente a ideia é a gente falar e trazer aqui a experiência, tanto de áreas diferentes, então, principalmente nesses primeiros bate-papos, eu quis chamar pessoas de segmentos diferentes. Então, ontem eu falei com uma pessoa que fala meio de tudo, né? Hoje vocês são focados em do it yourself, aí tem música, quinta-feira, até o Ti tá aqui na live também, que é o convidado de quinta. Sexta-feira maternidade, semana que vem tem tecnologia, hoje tem maternidade também. Tem maternidade também, maternidade de vida real. Inclusive, vejam essa na sexta-feira, pode ser bom para vocês. Mas sim, é um pouco disso, porque para ver realidades diferentes. Mas tem uma outra coisa que eu acho que a gente nunca se falou e eu também não comentei, que para mim vocês são incríveis contadores de história e criadores de história, né? Não só contadores. E eu acho, obviamente, vocês estão começando a implementar isso na rotina de vocês de conteúdo, de trabalho, porque do it yourself é mão na massa, né? Mas também é contar a história. Então, eu lembro talvez os primeiros vídeos lá, vocês acharam um instrumento numa caçamba. Então, é contar e é criar histórias. E para mim é uma das, vamos dizer, é uma das necessidades de um bom criador é saber fazer isso. Então, acho que vocês têm isso muito, de uma forma muito já intrínseca em vocês, que vocês estão agora transformando, óbvio, no negócio. Mas são esses dois pontos, um pouco do que vocês falaram, mas esse outro ponto também. Porque acho que pode colaborar com outras pessoas esse dom que vocês têm de ser contadores e construtores de histórias como um todo. Tá? Legal, ótimo. Obrigado pelo convite. Imagina. E já que a gente está falando sobre essa transição de influência, né? Você comentou rapidinho que vocês trabalhavam com publicidade, com marketing, e agora vocês trabalham aí dedicados 100% para Canário e para Aurora. Acho que são dois trabalhos bem intensos. Mas me diz, o que para vocês significa ser influenciador, né? Ser influenciadores? Cara, deixa eu pensar, eu acho que muito do que a gente faz aqui acaba
eu não tinha essa visão antes, sabe? Eu não achava que tinha tanta gente que acompanhava de fato o nosso trabalho ou que se identificava com o que a gente fazia. E até que esses tempos atrás a gente fez um carrinho de bebidas com ferro e com madeira e um seguidor do nosso canal mandou uma foto que ele reproduziu fielmente esse carrinho em casa. Legal. E, cara, isso teve um grande significado para nós, porque eu não achava de fato que as pessoas que acompanhavam esse tipo de conteúdo, que nem a gente acompanha outros canais, né, filho, realizavam esse tipo de coisa e as pessoas seguem de fato. Então, assim, mais do que influenciar essa pessoa a fazer um carrinho, eu acho que a gente inspirou ele a fazer um carrinho, sabe? Então, eu acho que influência tem mais a ver com inspiração, porque você acaba vendo muitos perfis hoje, por exemplo, no Instagram, em que no profile, no about do perfil, a pessoa está falando que ela é uma influenciadora digital, né? Eu acho que isso é consequência do trabalho que ela faz, né? Por exemplo, se você trabalha com moda e você posta looks, se você costura, enfim, se você compartilha isso e você é um grande influenciador digital, por conta disso, o seu trabalho continua sendo trabalhar com moda, né? Então, tipo, ser um influenciador para nós, a gente prefere pensar que o nosso conteúdo é mais aspiracional, que as pessoas se empolgam mais vendo o que a gente faz, a ponto de querer reproduzir, do que de fato somos influenciadores. Até esse termo a gente usa super pouco, né, Rê? Sim, sim. É porque a gente, pelo menos o nosso trabalho, a gente acha que é muito isso, assim, tem muito a ver com inspiração. E no nosso caso, a gente até estava falando sobre isso esses tempos, meio que assim, da nossa missão. E a gente tem eu tenho uma coisa muito forte, assim, que eu gosto de ficar em casa, eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito desse ambiente. E a nossa missão, assim, é que as pessoas também tenham isso, assim, sabe? Que se sintam bem de estar em casa, que tenha essa energia boa. Então, a gente toma muito cuidado, assim, com o que a gente põe para dentro de casa, com as pessoas que a gente chama, assim, também, porque a gente acredita muito nessa coisa de energia e tal. E acho que a nossa missão é meio que essa, assim, de que as pessoas também se sintam bem estando em casa, na casa delas, Vamos né? trocar, vamos E bater no a gente pai, acha que sabe? isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, assim. Então, Acho que acho que a ideia é que eu a não gente quis mostre seguir que o cabo. você não precisa, sei lá, ou de muito dinheiro ou de muito material para você se sentir bem dentro da sua casa. Então, essa é meio que a nossa missão. Eu acho que, no nosso caso, inspirar tem a ver com isso. Exato. Boa. Não, legal. Isso é uma coisa que se fala muito sobre a diferença entre criador e influenciador. E acho que vocês são realmente muito mais criadores que acabam influenciando por criar e inspirar pessoas do que o contrário, né? Do que primeiro influenciar pessoas por XY motivos. Então, isso é uma coisa que o trabalho de do it yourself, que é o que vocês fazem, é isso. Mas é como criar e inspirar, e acho incrível essa visão de não é que influencio pessoas, é que a gente quer inspirar pessoas a fazer outras coisas, a transformar a casa delas, a fazer a casa delas um lugar melhor, onde elas se sintam mais confortáveis, sem necessariamente gastar, né, comprar Exato. dos lugares mais maravilhosos e tudo mais, né, que é um pouco de passar energia de fazer, né, da mão na massa. E porra, incrível isso. Bom, então, mas vocês se consideram hoje influenciadores ou ainda vocês estão na dúvida se vocês influenciam gente ou não? Cara, eu acho que a partir do momento que a gente produz conteúdo e tem gente que acompanha, a gente exerce uma influência de alguma forma, sabe? Eu não acho que talvez quem siga a gente segue com essa visão de estou seguindo pessoas que entendem desse nicho de coisa. Eu não acho que se a gente divulgar uma marca de ferramenta aqui, as pessoas vão super se sentir influenciadas e comprar, sabe? Então, desse ponto de vista, eu não sinto a gente mega influenciador. Sabe, tipo, nossa, influenciamos a galera a comprar ferramentas da marca X. Mas eu acho que a partir do momento que a gente faz uma coisa e alguém reproduz em casa e reproduz fielmente com as medidas que a gente passou e compartilha isso com a gente, eu sinto a gente um pouco influenciador, sim.
Mas acho que aí não é só uma questão de influenciar, tipo, Sim. você estava falando de marcas e tal, tudo bem, mas aí acho que é uma questão de alcance. O nosso alcance ainda não é tão grande quanto seria interessante para uma marca, por exemplo. Mas a gente influencia dentro do nosso alcance, então dentro da nossa possibilidade, assim. Que não tem lá uma quantidade de pessoas que a gente inspira, vai. Sim, sim. Puta, não, muito legal. É que são diferenças, né? É legal a Rede ter colocado isso, que é uma coisa é alcance, aí chega em muita gente, só a Rede Globo da internet, da influência. Mas, cara, você tem que pensar que, sei lá, o Canal Brasil também tem espectador ali, é uma quantidade menor, mas ele impacta aquelas pessoas, né? Cada pessoa é impactada por uma coisa. E acho que é muito mais sobre a intensidade do que de fato pelo alcance. Acho que o alcance é questão de tempo e trabalho, e é o que vocês estão fazendo aí, dia sim e dia também. E Vocês tem alguma característica? vão presenciar um homicídio aqui. Eu tô sendo esfaqueado pelo nenê. Não, é pintado. Tô vendo, é um bom bate-papo sobre maternidade, que você vê crianças esfaqueando pais e tudo mais. Eu tô brincando. É disciplina positiva que fala. Mas me diz, o que vocês acham que é sei lá, tem uma característica ou uma particularidade de vocês, a personalidade de vocês, ou então do dia a dia de vocês, que vocês acham que foi fundamental para Canário crescer dentro da forma que ela cresceu, sendo saudável, conseguindo impactar outras pessoas grandes também, né? Vocês fizeram trabalhos com outras pessoas do It Yourself grandes. Se vocês tivessem que elencar alguma característica ou algum ponto de personalidade, vocês teriam algum para elencar ou não? Ah, com certeza. Eu acho que nós somos muito inquietos, sabe? Eu acho que essa inquietude faz sempre a gente querer fazer mais do que a gente fazia quando a gente tinha uma vida corporativa, sabe? Uma vida de escritório. Eu acho que a gente sempre ficava inquieto. Isso sempre era pouco para nós, eu sentia, sabe? Tipo, então, acho que a gente sempre foi muito inquieto e sempre buscou fazer cada vez mais. Então, acho que a primeira característica de personalidade para a gente ter feito a Canário crescer até aqui foi essa inquietude de estar buscando mais, sabe? Isso é importante, sempre foi importante para nós. Né? Eu acho que eu elencaria duas coisas. Essa que eu e o Gui temos em comum. O Gui sendo muito inquieto e a cabeça dele assim trabalha numa velocidade que eu considero incrível. E acho que a segunda coisa são as pessoas que sempre estiveram ao nosso redor, assim. Então, como eu falei, a gente sempre se preocupa nas pessoas com quem a gente convive e tudo, e a gente sempre teve muita sorte de conviver com pessoas incríveis e inspiradoras e com pessoas que sempre estiveram muito interessadas em nos ajudar, assim. Então, acho que a nossa rede sempre foi muito boa. E não é exatamente uma característica da nossa personalidade, apesar de que o Gui é uma pessoa muito amigável, assim, então ele faz amigos com muita facilidade e tudo, então eu acho que isso contribuiu muito assim com o nosso crescimento. Então acho que essa é a segunda característica que eu colocaria como mais importante para esse nosso trabalho. Boa, não, legal. Então, só para a gente resumir, seria ponto número 1, inquietude, né? Essa inquietude de buscar sempre fazer mais e coisas novas. E a segunda, se conectar com pessoas que agregam, vamos dizer assim. Acho que é um bom resumo. Boa. E a transição de vocês do mundo corporativo e São Paulo, que foram duas quase transições, né, juntas, mundo corporativo e São Paulo, para Curitiba, que também é uma baita, uma cidade grande, mas obviamente num ritmo bem diferente de São Paulo, né? Caiu. Sorry. Um ritmo bem diferente de São Paulo e a Canário. Isso aconteceu de uma maneira meio que natural, ou teve um momento que vocês tiveram que se esforçar e falar assim, putz, não, agora a gente vai se dedicar 100% para isso daqui e a gente vai usar isso daqui para dar certo. Como é que foi esse ponto de transição? Foi o ponto que vocês olharam e falaram,
ok, sei lá, a Canário já me dá renda suficiente para viver só disso, ou não? Vocês olharam para aquilo e falaram, isso aqui tem chance de, em dado momento, fazer com que isso aconteça, e aí vocês tomaram essa decisão? Cara, posso responder? Eu acho que não, aconteceu de modo muito natural, como tudo que a gente fez até aqui. Muito natural. Eu acho que a gente sempre fez tudo com o coração, não visando, tipo, vamos fazer esse post para ele ter muitos likes, para que ele renda. Não, a gente fazia o que a gente acreditava, sabe? Tudo que a gente fez até aqui, a gente fez acreditando muito. Então, assim, a gente ter mudado para Curitiba, de fato, foi uma decisão hiper pensada por conta da Nenê, nossa família daqui, então nossa estrutura, nossa rede de apoio é muito maior aqui. Mas a transição trabalhar só com a Canário foi total na loucura, né, Rê? Porque a gente não queria voltar para cá e trabalhar com as profissões, voltar a trabalhar com publicidade, sabe? Já não fazia mais sentido para mim, nem para Renata. Então, assim, a gente fez com o coração, sabe? Tipo, a gente sempre colocou o coração nas coisas, nas decisões, e essa decisão foi mega com o coração, né? Na verdade, eu acho que assim, o ponto onde a gente tomou a decisão de vir para São Paulo, de vir para Curitiba e trabalhar só com a Canário foi a Aurora, de fato, porque quando a gente descobriu que estava grávida, enfim, a gente falou, putz, a gente queria ficar... Vou te pedir só para você pegar o outro fone e levantar, que acho que o microfone fica mais perto de você, e aí fica mais fácil para te ouvir. Só. É verdade, desculpa. Imagina. Então, assim, o ponto chave, digamos assim, foi a Aurora. Então, quando a gente descobriu que estava grávida, enfim, a gente queria ficar mais próximo dela, principalmente nesse primeiro ano. A gente falou, tá, então vamos aproveitar que a gente já tem um projeto rolando, né, que, na época em paralelo. E 2018, que foi enquanto eu estava grávida, a gente trabalhou muito para que a Canário crescesse e para que ela pudesse nos sustentar, porque na época isso não era a nossa realidade. De fato, quando a gente mudou para cá, no começo desse ano de 2019, a gente ainda não tinha essa segurança de que a Canário conseguiria nos sustentar. Mas aqui em Curitiba, como a gente tem uma rede de apoio muito grande, ficou um pouco mais fácil essa questão para a gente. Então, foi muito orgânico nesse sentido, de que a gente fez tudo que a gente acreditava fazer, assim, então, inclusive todos os projetos que a gente entrega, todos os vídeos que a gente grava, mas foi bem difícil, assim, porque foi uma mudança muito grande. Eu até falava para o Gui no começo, eu falei, claro, a gente resolveu mudar de cidade, a gente resolveu mudar a nossa vida profissional, né? Então a gente saiu do ambiente corporativo e daquela segurança que a gente tinha, né? De ser colaborador de uma empresa grande para ser autônomo. E também a gente mudou de ser apenas um casal para sermos pais. Então foram várias mudanças ao mesmo tempo. Então eu falei para ele, a gente mudou praticamente tudo da nossa vida. A gente não pode querer que isso seja simplesmente confortável, porque não vai ser, né? Então o começo foi um pouco complicado, assim, nesse sentido, mas foi uma decisão muito natural pra gente, por causa disso, porque a gente, antes de ficar grávido, tudo, a gente sempre falava que a gente queria ficar em casa e trabalhar de casa no primeiro ano da nossa filha. Mas é melhor trocar. Eu tenho uma coisa para falar, assim, eu acho que a gente empreendeu da maneira mais segura que existe, sabe, com a Canário. A gente, durante quase 3 anos, a gente teve a oficina... Quer me dar um beijo? Pega ela um pouco. Então, a Canário ela rodou em paralelo com as profissões de vocês durante 3 anos. Sim, eu acho que isso foi fundamental para as coisas chegarem onde elas chegaram agora, sabe? A gente empreendeu de uma forma muito, muito segura. Porque era um hobby, óbvio, demandava muito, a gente trabalhava nele noites e finais de semana, mas ele não tinha ambição de nos bancar enquanto ele era um hobby. A gente tinha empregos e a gente recebia um dinheiro mensal desses empregos, ele permitia que a gente pudesse ter um hobby
que não fosse tão rentável na época, e nesse tempo as coisas foram crescendo. Agora ficou bonito esse enquadramento aqui, ó. Não, já dá o print screen aí já que vai para cá. Então, e a gente empreendeu dessa forma. Então, eu acho que claro, você ainda não perguntou, né, nada sobre dar alguma dica para alguém que está nesse momento de transição. Mas já Cara, faz, não é na eu bala. acho que enquanto puder manter as duas coisas em paralelo, mantenha, porque nada vai garantir que o seu canal ou que o seu projeto paralelo dê certo. Então, tipo, se você largar tudo para começar algo do zero, eu acho que é ainda mais difícil, sabe? Então, empreender dessa forma, né? E eu digo Opa, pessoal. Opa, voltando com a programação aqui. Tá tudo bem. E eu digo empreender porque a gente vê como um empreendimento mesmo, sabe? A gente tem uma empresa, a gente tem um canal, o canal é uma empresa, né? Então, tipo, eu acho que quanto mais você vê de um jeito profissional, mais as coisas tendem a crescer de modo organizado, sabe? Sim. Acho que esse é um ponto super legal, e aí eu queria só fazer um adendo, porque a gente se conhece pessoalmente, e só pra galera mesmo que tá vendo aí, né? Tem essa história de, pô, faz os dois ao mesmo tempo, até realmente dar uma segurança e ver o negócio acontecer. Mas, cara, apesar de fazer com segurança, é muita dedicação. Ainda que você vai acordar, sei lá, 7 da manhã, 6 da manhã, no sábado, no domingo, para ir comprar material. Então, assim, as pessoas, às vezes, e esse é um dos pontos desses bate-papos, às vezes tem uma visão muito romântica mesmo da parte de influência, do tipo, amanhã eu vou começar a ser influenciador, vou mandar mensagem para as empresas, vou ganhar umas coisas, e é isso aí, vamos viver disso. E não é, assim, é muita dedicação, né? Então tem formas e formas de se fazer. A dica aí do Gui da Ré, consigam fazer isso em paralelo com uma segurança, mas, galera, tem que se dedicar para caramba, Então, assim, não é só fazer um post por dia, não é isso, de novo, eu vou voltar lá para o começo que eu falei para vocês, mas é contar a história, é montar uma história e se dedicar a contar isso, né? Então, às vezes você quer sair à noite para fazer alguma coisa, mas às vezes tem que ficar lá fazendo trabalho, às vezes tem que fazer outra coisa rodar, então levar o uma roda sério, né? Exatamente, é uma escolha, mas que exige dedicação, né? Não é fazendo nas coxas que as coisas acontecem. Precisa botar ali energia. Complementando um pouco o que você falou, não quebrou, calma. Enquanto a tela estiver inteira, para mim, tudo bem. A gente precisa de um fone sem fio, daqueles que a galera corre bonito. Assim. Cara, complementando um pouco o que você falou, a gente acredita muito na organização, sabe? Tipo, a gente é publicitário e, puta, na faculdade, na profissão, a galera falava muito do pessoal criativo e bagunçado, que é desordem, criatividade vem da desordem. A gente descobriu que isso não funciona para nós. Sabe, pra gente, criatividade e organização são irmãs siamesas, assim, as coisas andam junto. Então, pra gente fazer bastante coisa, especialmente nesse começo, quando era um hobby, era preciso muita organização da nossa parte. E quando eu digo organização, eu digo, tipo, que nem você falou, cara, às vezes você não vai sair de noite, às vezes você tem que se planejar e acordar super cedo para fazer um monte de coisas, você tem que fazer as coisas caminharem em paralelo. Então, a organização pra gente foi muito importante e relação também. Eu lembro que era engraçado porque, enquanto era um hobby, às vezes a gente pegava, tipo, terça-feira, das 6h30 da manhã às 9 da manhã para finalizar um negócio e entregar antes de ir pro nosso trabalho principal. E sempre que estava muito corrido, eu virava para Rê e falava, puta, Rê, isso podia ser um dia útil, tipo quarta tarde, sabe? Quando for só quando for a nossa profissão principal, a gente vai conseguir fazer isso durante um horário aceitável, não 8h30 da manhã do domingo, sabe? Mas acho que aí também entrava um pouco da nossa fantasia, digamos assim, porque hoje é o nosso único, só, né, que a gente fala só porque, entre aspas, assim, mas hoje é o nosso único trabalho, único não porque tem Aurora, mas enfim, nosso trabalho e, opa!
E mesmo assim, a gente continua trabalhando, às vezes, até altas horas da noite, a gente ainda trabalha final de semana. Nesse feriado que passou, a gente também trabalhou, porque a gente tinha um projeto bem grande para entregar. Então, assim, claro, e daí, como no nosso caso, a gente se permite que, sei lá, às vezes a gente passa uma manhã só brincando com a Aurora, vai na pracinha com ela e não trabalha. Então a gente escolhe, digamos, né, os horários que a gente vai trabalhar. Mas a gente tinha um pouco dessa fantasia de que, não, quando a gente for trabalhar só com isso vai ser mais tranquilo. E não é, porque agora a gente tem uma responsabilidade maior, né? Então, como esse é o nosso trabalho, a gente tem que trabalhar mais. Quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai fazer. Então, Mas nesse sentido, continua sendo muita dedicação. Mas isso de se livrar das amarras do trabalho convencional nos dá flexibilidade de horário. Por exemplo, enquanto você tem que entrar ou das 8 às 6 da tarde no trabalho convencional, cara, a gente trabalha em casa com a oficina em casa. Então, se a gente quiser não trabalhar nenhuma manhã e trabalhar todas as tardes e noites, também dá. É que as pessoas são apegadas às noites porque o mundo corporativo só te fornece as noites livres, né? Mas só te libera isso, né? Quando te libera? libera? É a nossa escolha, né? É diferente. E agora a gente tá bem contente com esse esquema que a gente fez nesse sentido, sabe? Tipo, cara, às vezes a gente tem pausas durante o dia e eu vou pedalar com o nenê. Aí a gente volta, enquanto a Rê faz a soneca, eu serro madeira, sabe? Tipo, tem uma dinâmica que funciona super para nós aqui. Você falou bastante, na real eu queria complementar uma parte que você estava falando no começo ali. Você falou bastante sobre relação, né? Eu complementei falando sobre organização, que é importante para nós, mas sobre se dedicar para as coisas darem certo, não é simplesmente fazer um post ou largar tudo. E uma coisa que a gente acredita muito é uma frase do Emicida, que diz que você é o único responsável pelo seu sonho na face da Terra. Tipo, se isso não é o suficiente para você correr atrás, ninguém vai fazer acontecer, sabe? Se você não fizer, não vai acontecer. Boa. Sabe que esse vai virar um dos highlights dessa live, que depois eu vou postar. Isso aqui porque a gente não serve só... Serve para o trabalho de influência, serve para manter esse ritmo, mas obviamente serve para tudo na vida e é incrível. E mercado de vocês, do it yourself, o que vocês acham? Acha que está saturado? Acha que tem espaço para mais gente entrar? O que vocês acham aí desse pedaço do it yourself, onde está a Canário, onde pousou o Canário? Cara, eu não acredito em saturação de nenhum mercado. Eu acho que tem espaço para todo mundo que queira fazer um trabalho honesto, legal e diferente. Por exemplo, né, fazendo um paralelo, eu trabalhei numa agência de publicidade que vendia carros. E todo mundo falava sobre crise 2015, 2016. Cara, nunca vendeu-se tanto carro quanto em 2017. Então o mercado não está saturado nem para venda de carro. Quem dirá para quem quer fazer um trabalho diferente, sabe? O que eu diria para quem quiser começar agora nesse nicho é fazer algo diferente, sabe? Se você só fizer o passo a passo de algo, talvez esbarre no que muita gente já faz. Então busque um diferencial, sabe? Tenha um diferencial. Por exemplo, a gente brincou, esses dias a gente jantou com uns amigos aqui e a gente brincou que, cara, não dá para você querer ficar milionário e abrir uma pizzaria. Tipo, tem muita pizzaria. Se você for abrir uma pizzaria, cara, nada contra quem tem uma pizzaria, lógico, mas tem que ser uma pizzaria com algum diferencial, que a entrega seja mais rápida, que o sabor seja mais exótico, que tenha um diferencial, cara. Busque um diferencial de negócio. E aí eu acho que jamais estará saturado para quem tiver com esse mood, sabe? Se você está nessa vibe de fazer algo novo, pondo empenho e trazendo um diferencial, não importa o nicho de mercado que você entre, vai ter espaço para você, cara. Boa. Eu acho que não só esse, ou talvez seja um diferencial também, mas eu acho que muito tem uma coisa muito de ser muito autêntico, assim. Eu acho que as pessoas, elas estão cada vez mais em busca disso. Elas não querem que você fique apenas mostrando uma coisa que a gente sabe que não é real. E acho que esse é um assunto que está muito presente, assim, dessa questão de como as redes sociais às vezes são falsas, assim, ou dão uma falsa impressão. Então eu acho que a autenticidade, para mim, seria o elemento chave, assim, nesse trabalho aí todo que o Gui falou.
Concordo super, cara, concordo super. E até usando mesmo vocês como exemplo, do tipo, é muito fácil você ser uma super, sei lá, uma super cadeia de materiais de construção e fazer um do it yourself, sabe? Tipo, fácil no sentido de, pô, você tem lá as ferramentas, você tem lá o material, você tem grana, você tem um monte de coisa e você vai lá e faz. É, mas é muito legal que o lado que vocês mostram é de fato esse lado humano, né? Tipo, eu tô aqui fazendo, cortando negócio, mas, puta, a Aurora vai botar o dedo ali na tomada, eu tenho que largar e sair correndo pra buscar, entendeu? E eu acho isso... porque as pessoas, né, e fala-se muito, eu comentei ontem até na live, de que as pessoas falam sobre lives, desculpa, sobre empresas e marcas que deveriam se comunicar como pessoas. Até a Luíta deu essa mesma provocação no final, do tipo, que as marcas vão têm menos medo de ser humanas, né? E eu acho que é exatamente esse ponto que faz conectar, por exemplo, com vocês. Então, sei lá, tem um monte de canal de do it yourself? Tem, mas vocês mostram ali o dia a dia de vocês real. Vocês não pegam e botam um pano aqui no meio e falam, agora eu vou ser o guia, agora eu vou ser a rede sei lá, da Canário. Vocês são vocês o tempo todo. E Isso que é aquilo do coração que eu falei, a gente sempre tenta ser muito sincero o tempo todo. Isso que você falou, eu acho que é uma dicotomia muito foda, né? Porque as pessoas estão as marcas estão com medo de ser humanas, as pessoas não querem mais querendo ser marca. Exatamente, as pessoas não querem pegar a mão, não põe a mão no telefone para pedir comida, mas aí se você acessa um pedido de alguma empresa e você é atendido por um bot no WhatsApp, você fica puto. Então, tipo, é uma dicotomia muito louca, assim, eu concordo 200% com o que você falou sobre ser mais humanos, e é muito louco porque, cara, 100% das pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% das empresas são pessoas, cara. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, isso é muito verdade. Então, cara, seja humano, e é engraçado falar isso dessa forma, né? As pessoas não querem tirar o aspecto humano do atendimento humano, tipo, oi. Cara, acho que mudando de água para vinho, mas saindo de influência, mas estava lendo e tenho estudado bastante esses últimos tempos e fala-se muito sobre o futuro do trabalho, né? E realmente o ponto de diferenciação do humano ali são duas coisas, né? A primeira é a criatividade, que a máquina ainda não é capaz de ser criativa, então ela usa uma série de padrões para criar um comportamento. Então ela é muito mais, vamos dizer assim, influenciada do que necessariamente criativa, criar uma coisa nova. E o outro ponto é a vantagem, o dom de aprender e desaprender, né? Que é uma coisa que, de novo, a máquina, ela não tem ainda esse item de fábrica dela, né? Ela sabe aprender, mas é muito difícil desaprender. Então é muito, muito complexo, eu acho que bate muito com isso que a gente está falando. Sim. E já que vocês estão falando sobre isso, vocês acham que o ponto se tornar criador, se tornar inspirador de pessoas, treinou o olhar de vocês ou não? No sentido de, antes eu fazia as coisas por hobby, agora vocês conseguem pegar um olhar do tipo, olha, isso aqui pode ser legal, talvez para o público, né? Ou para alguma coisa. Como é que isso influencia no dia a dia de vocês de trabalho mesmo, né? Porque vocês vivem mesmo da renda de fora da internet, né? A internet ali é a vitrine principal, não sei se única, mas vitrine principal da Canário, óbvio, além do boca a boca, que para mim sempre vai ser a melhor metodologia de marketing, a não ser que inventem algo realmente muito incrível. Mas como é que isso rola? Cara, eu acho que mudou duas coisas, sabe? Se você olha, a maioria do feed do Instagram das pessoas é um feed muito plástico, né? A galera vive uma vida muito tipo, tem estudos sobre isso, inclusive, né, de como você é uma pessoa no Instagram e como você é uma pessoa fora do Instagram, né?
Por exemplo, você vai postar uma foto e, tipo, cara, todo mundo tem uma vassoura em casa. Tipo, se você vai fazer uma selfie e tem uma vassoura encostada ali, você vai lá, tira a vassoura e faz uma selfie mais bonita sem a vassoura, mas ao mesmo tempo todo mundo que está te acompanhando também tem uma vassoura. Então é louco que assim, a nossa visão mudou porque um pouco nesse aspecto, porque a gente está tentando compartilhar cada vez mais vida real, assim, sabe? Sempre que eu tento deixar algo mais plástico, a Rê fala, puta, Gui, a gente está serrando madeira, por que você vai varrer para fazer esse take? Sabe? Então a gente está tentando mostrar cada vez mais como é de fato a nossa rotina aqui. E eu acho que esse olhar mudou para nós, do tipo, cara, vamos tentar compartilhar, se a gente faz com o coração, que nem eu falei, vamos seguir fazendo com o coração e mostrando como é de fato. E sobre o olhar na rua, por exemplo, a gente tem um quadro no nosso canal em que a gente inventa coisas com coisas achadas na rua. Então, sempre que a gente acha alguma coisa legal, a gente faz um stories do tipo, pô, galera que mora em São Paulo, aqui na Vila Mariana, nessa caçamba aqui tem 6 tábuas de madeira dando sopa, por exemplo. Sabe, tipo, a gente está apurando mais o olhar para divulgar com as pessoas, tipo, esse tipo de achado, por exemplo, um dia que a gente não consegue encontrar, né, acho que... Sim. Eu acho que, assim, eu acho que é um pouco natural, quando você começa a trabalhar com alguma coisa, você começa a prestar mais atenção nessas coisas. Então, quando a gente vai em alguma, sei lá, em alguma loja ou em algum lugar, mesmo na casa de alguém, a gente sempre... agora a gente fica assim, mas como será que foi feito isso? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Ontem a gente esteve na mostra Morar Mais por Menos, aqui em Curitiba, que a gente tem alguns itens expostos no espaço de uma arquiteta lá. E aí acho que muito desse olhar é assim agora, porque, por exemplo, tem coisas que a gente olha e fala, isso não é o nosso trabalho, mas como que a gente poderia adaptar isso para o trabalho que a gente faz? Então, nesse sentido, a gente fica muito, muito atento, assim. E eu acho que isso é um pouco natural, é que nem quando, sei lá, você compra um carro novo, de repente você começa a notar... Você só vê esse carro, né? Muitos desse carro. Ou, por exemplo, quando Eles sempre estiveram lá. Quando eu estava grávida, nossa, eu via muita grávida na rua e antes eu não via ninguém, então parece, bem engraçado, assim. Mas eu acho que isso é um pouco natural. Legal. Boa. A gente tem mais 15 minutos, mais ou menos, porque ontem aprendi a duras penas que Titio Zuc, ele derruba as lives depois de uma hora. Derruba, acabou. A gente tem 15 minutos, então eu quero partir já para a parte final e se sobrar tempo, a gente continua batendo papo até os caras derrubarem a gente. Perfeito. Bom, acho que vocês falaram muito sobre amor, sobre realmente fazer um negócio com o coração, fazer uma parada que se goste, segurança e uma série de coisas. E eu acho que até isso que vocês comentaram sobre, vai lá no Stories e falar que tem 6 madeiras dando sopa e coisas nesse sentido, eu acho incrível porque tem muito a ver com compartilhar, né, não só o conhecimento, né, mas compartilhar também o material ali, né, a história toda. Então, o que vocês acham? Né? O que marcas, número 1, e influenciadores, criadores, número 2, podem fazer para tornar o mundo, sem romantismo, mas para tornar o mundo um lugar mais incrível, sabe? Pequenas ações, não... óbvio que se a paz mundial chegasse seria incrível, mas quais são as ações que vocês acham que são palpáveis para marcas e para criadores / influenciadores para realmente colaborar com a melhoria do mundo? Qual é a visão de vocês disso? Nossa, que difícil. Eu acho que essa é a intenção. Eu acredito muito que a questão de você ser autêntico ajuda muito. Eu acho que... Ai, meu Deus. Você está com a mão no dedo, isso. Com a mão no dedo. Não, é meu mão dedo. No dedo, tá na mão no dedo. Tá com o dedo na tela, na lente. Eu acho que isso principalmente para influenciadores, assim, né? Eu acho que a gente tá numa época que a gente está falando muito sobre saúde mental e sobre como as pessoas estão passando por coisas difíceis, assim. Acho que nunca se falou tanto sobre isso. E eu acho que os influenciadores têm que perceber esse papel, assim. Então, eu acho que essa questão de você ser autêntico, de você
compartilhar aquilo que você está fazendo de uma maneira verdadeira ajuda muito nesse sentido, porque que nem às vezes a gente vai fazer alguma coisa e fala, você não precisa dessa ferramenta, dá para fazer com essa outra. Dá, mas acho que a gente também tem que mostrar que, assim, essa dificuldade, por exemplo, fazer com essa é mais difícil, mas dá pra fazer? Dá pra fazer. Agora, não dá pra gente querer falar assim, não, é facinho, você faz com esse aqui e tá tudo bem, e sendo que quando a pessoa for fazer, não é assim, sabe? Porque aí, eu acho que pode gerar uma frustração, claro, esse exemplo que eu tô dando pode até parecer meio bobo, mas se você escalar para, por exemplo, para influenciadores que têm um alcance muito grande, eu acho que isso faz muito sentido. Sim. E as marcas... O que você acha das marcas? Cara, eu acho que tanto para marcas quanto para grandes influenciadores, né, grandes perfis que impactam muita gente, eu acho que influenciem de modo positivo. Sabe, influenciem para o bem, cara. Se você tem um perfil que alcança milhares, milhões de pessoas, faça algo legal com isso, sabe? Tipo, claro, você, esporadicamente, marcas que eu sigo, ou influenciadores que eu sigo, esporadicamente, eles precisam de dinheiro, óbvio, eles ganham por isso, eles promovem marcas, indicam coisas, mas, puta, sempre que possível, indique coisas legais e gratuitas, ou ações legais, ou promova mais filantropia, sabe? Eu acho que é influenciar pro bem, cara, porque acho que tem muita gente que sonha em ser um grande influenciador, mas o seu sonho não é genuíno, porque você quer ser um grande influenciador para fazer unboxing de tênis, tá ligado? Tipo, eu não sei se esse sonho, ele é... Claro, ele é um sonho, cada um com o seu sonho. O ponto é que ele deveria ter um pouco mais de contexto, assim, para você, seu pensamento. Contexto no sentido de tudo bem se em algum momento chegar para fazer unboxing de sneakers, né? Não tem problema. Mas além disso, eu colaboro de determinada maneira, sei lá, alguma coisa. Eu acho que isso que o Gui falou agora tem muito a ver com... eu não sei se foi essa semana ou foi semana passada, ou mais tempo, não sei, tô perdida, que você falou sobre ser influenciador e como influência é uma consequência, assim. Eu acho que é isso, o seu sonho não pode ser fazer unboxing de tênis. Isso pode ser uma consequência, eu acho que, e se de fato você acreditar naquilo, enfim, se joga, mas não, talvez esse sonho me parece pequeno, assim, raso. Então, que nem a gente começou agora a dar workshop e a nossa ideia com isso é que as pessoas se sintam mais confiantes de fazer as coisas, porque, por exemplo, a gente deu um workshop numa feira de móveis e decoração aqui, e a gente percebeu que teve muita gente que ficou receosa em participar, era gratuito, todos os materiais estavam lá, mas as pessoas ficaram receosas porque elas acharam que elas não iam conseguir manusear as ferramentas, enfim. Então, a nossa Mesmo ideia... com a gente lá para orientar. Então, Sim. eu acho que, por exemplo, a nossa ideia é que as pessoas se sintam mais livres e que elas vejam que elas são capazes. Então, acho que quando o Gui fala influenciar de maneira positiva, é isso, é tentar... Tipo, empoderar as pessoas, ver que o poder Trazer está uma com mensagem elas. a mais do que aquilo só... Não só de abrir exato. tênis, mas trazer uma Aham, mensagem a mais, né, junto com aquilo. Eu acho que... Por exemplo, se você é um influenciador, desculpa te interromper, mas acho que é o gancho é válido. Se você é um influenciador giga enorme fitness, além de só postar fotos do seu corpo bonito, cara, por que você não incentiva as pessoas que estão de mal com o seu corpo sabe, tipo... Porque eu sigo até 2 influenciadores desse segmento, mas que eles não produzem. Eu parei de seguir recentemente, que eu acho que o conteúdo deles não empodera, o conteúdo deles só divulga como eles são maravilhosos, sabe? Então, tipo, se você tem um grande poder Muito de mais influência- ego do que, de fato, sei lá, uma colaboração com os outros, é isso? Exato. E não digo assim, tipo, não é necessário colaborar, né? Tanto que tem muita gente que não colabora. Quando eu digo deixar uma mensagem mais positiva, é tipo pensar no porquê que você está fazendo isso tudo, sabe? A gente conheceu recentemente uma menina que ela quer ser muito influenciadora para receber coisas de moda, assim. Eu acho que o alinhamento tá errado, sabe? Tipo, ela tá pensando muito no final, pouco no caminho, na minha opinião.
Boa. E acho que o caminho é bem mais longo do que o final, né? Então a gente tem que É aproveitar. sinuoso, né? Tem aquele... Cara, tem uma imagem que eu gosto muito que fala sobre, tipo, sucesso, né? Que ao invés de ser uma linha reta, assim, tipo, faz um monte de coisa, assim, e aí no final chega lá e é um pouco disso. É engraçado que agora eu mudei o lado da mesa também, né? Agora eu também crio, agora também tenho minhas intenções com isso e, cara, é realmente isso. Faz assim, você acorda, não sabe se tá indo bem, se não tá, às vezes fica refém de algoritmo, você queria que aquilo fosse para mais gente, mas não vai. Mas acho que o grande ponto acho que, somando tudo que vocês falaram, pô, faz com o coração, se conseguir fazer junto com, sei lá, uma renda para que faça com segurança, Ótimo. faça, mas se dedique, né, para fazer isso acontecer. E eu acho que uma das coisas mais legais, cara, é como pegar um hobby e transformar numa profissão, sabe? Porque é aquela frase de faça uma coisa que você goste muito e você nunca mais vai trabalhar, sabe? Tem gente que é um pouco mais pessimista e fala, tipo, faça uma coisa que você goste muito e nunca mais você vai gostar de nada. Mas, mas acho que é uma coisa super, super bacana. E acredite, E se você né, estiver... cara? Acredite, sabe? Acredite. Sim. Porque Nada cai do céu, né? Tirando chuva, nada cai do céu. eu me sentia, tipo, cara, tirando chuva e grito da aurora que vem do nada, É do lado, né? eu me sentia, enquanto eu fui publicitário e trabalhava em agência. Lembra, guria? Tá rolando um negócio aqui, né, guria? Assim. Então, enquanto isso acontecia, eu me sentia tão preso, cara. Eu me sentia tão mal explorado, sabe? Tipo, claro, eu era explorado do ponto de vista capitalista. Eu era mal utilizado, cara. Tipo, isso não é falsa modéstia, sabe? Do tipo, eu era bom demais para as empresas que eu trabalhei. Não, mas eu tinha um potencial absurdo que era zero explorado, sabe? Tipo, eu poderia contribuir muito mais do que estar ali sentado fazendo o meu trabalho e tal. E tem uma tirinha que eu gosto muito, cara. Você falou dessa que você gosta do caminho, do final. É uma gaiola, a imagem é um desenho de uma gaiola. E tem um passarinho na frente, um passarinho bem grandão, e tem um cara com uma prancheta entrevistando, falando algo para esse passarinho e tal. E dele diz assim: a gente está contratando você porque você voa longe. Mas enquanto você trabalhar com a gente, eu preciso que você fique aqui dentro dessa gaiola. Então é muito isso, sabe, cara? Se você, tipo, se sente mal aproveitado, se você acha que você pode colaborar mais do que você colabora, ou fazer mais do que você colabora, se você tem um sonho, acredite nele, cara. Tipo, mas acredite, tipo, com uma intenção genuína, Genuinamente. sabe? Acredite com o coração, cara. Eu acho que para quem faz algo com o coração e acreditando no que faz e no que quer e aonde quer chegar, eu acho que tem espaço para todo mundo. E é encontrar um significado no que você faz. Eu acho que esse é um pouco do que a gente tenta aí. A Aurora tá quase Rola um pulando. popô, Wonder Woman, hein? Eu acho que é isso, assim, acreditar, se dedicar e fazer como quem tá com vontade mesmo. Acho que isso é fundamental, assim, pelo menos foi pra gente. Então, para fechar a live, que a gente tem mais ou menos uns 4 minutinhos, faça uma indicação aí para quem está assistindo, uma indicação, aproveitando tudo que vocês falaram, de uma coisa que vocês acham que pode agregar na vida das pessoas. Seja um livro, uma série, uma ação, uma atividade física, qualquer coisa. Podem indicar, se quiser fazer uma rê, manda bala. Uma indicação uma indicação a rê. Cara, vamos lá. Eu vou ajudar. Não, tudo bem, eu vou ajudar vocês. Enquanto vocês estão pensando em alguns segundinhos, só para aproveitar e dar tempo pro final, eu quero agradecer demais a presença de vocês, a participação de vocês. O tempo, a gente sabe que hora do almoço, vocês com bebê, mas obrigado mesmo por dedicar esse tempo pra gente. Para quem tá aqui e não conhece o Pessoa Canário, sigam Instagram e YouTube. Conteúdo realmente super bacana, super genuíno. Não é mentira o que eles falaram aqui, é verdade. Então sigam lá.
E se vocês gostarem, peçam pro Jess também. Falam que vocês vieram aqui da live, que o Gui, nem combinei com ele, mas eu sei que ele vai pensar com muito carinho aí Lógico, nesses mas projetos. Cara, eu tenho uma indicação, a Rita, agora a Aurora Porochorai tá caminhando sentido Serra Circular, mas a Rita junto com ela. Ela já E a Serra está desligada. Cara, eu tenho duas indicações, na verdade. A primeira é... O Gui, só pega o outro fone que tá com o microfone mais perto, só pra... Ah, justo. Aí ficar melhor. Melhorou? Obrigado. Melhorou, né? Sim, melhorou. A primeira indicação é algo que eu gosto demais, cara, que é escutar o podcast do Mamilos. Que é um exercício semanal de respeito e empatia. As meninas mandam muito bem, elas tratam de temas muito legais. Eu acho que o Mamilos é muito responsável por fazer a galera abrir a cabeça. Então tem temas diversos, é sempre uma discussão legal. Eu gosto muito do Mamilos. Eu escuto bastante enquanto eu estou na oficina, inclusive. Estou serrando madeira, estou fazendo coisas aqui, estou serrando. Rê, venha fazer a sua indicação. Essa é a minha indicação. Boa, então primeira indicação, Mamilos, realmente é muito bacana. Eu tive o prazer de conhecer a Ju, a Launer, em duas ocasiões a gente falou, e realmente extremamente agregador. Eu dou um carimbinho Yuri de qualidade para a primeira recomendação. Já que o Gui recomendou o podcast, tem um podcast muito bom que é antigo, eu vou recomendar, que é do Mamilos, porque como ele é muito antigo, talvez as pessoas não cheguem lá. É um podcast que fala sobre a importância do brincar, é bem interessante, mesmo para quem não tem filhos. Eu estava pensando numa coisa que não é bem uma indicação, mas talvez uma recomendação, que é uma coisa que eu faço sempre, de se colocar sempre no lugar dos outros. A gente está sempre... Eu já vi em algum lugar uma frase, né, que você nunca sabe o que aquela pessoa está passando. Então a gente tem tentado fazer isso, assim, é um exercício mesmo. Não é algo natural, é uma coisa que demanda um certo esforço, mas eu super recomendo. Opa! E aí tem uma série que a gente já assiste há algum tempo, que muitas pessoas já devem conhecer, mas que é uma série que sempre que a gente quer ficar feliz, a gente assiste, que é o Queer Eye, que tem na Netflix. Essa temporada agora eles estão gravando Vai no servir Japão. pra mim essa, né? Essa temporada que está sendo gravada no Japão tá bem legal, porque é uma cultura muito diferente e você vê como as pessoas estão tratando com várias questões internas delas e como isso afeta na vida delas, assim, e no caso do Queer Eye, como eles podem mudar coisas, assim, às vezes mudando pequenas coisas. E aí, gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e me segue também no Instagram, que lá tem bastante coisa legal.